Fala, trader, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre as médias móveis. Muito me perguntam sobre o que é a média móvel, por que que eu utilizo, quais são as médias móveis que eu utilizo, por quê e qual é a função de cada uma. Então, hoje eu vou fazer uma mini aula com vocês explicando por que eu utilizo as médias móveis que eu utilizo e por que que ela faz sentido para mim. Bom, resumindo, eu utilizo três médias móveis: a de 200 períodos, a de 20 períodos e a de 8 períodos. Por que que eu utilizo elas? Ah, todas elas são aritméticas aplicadas ao fechamento. Por que que eu utilizo essas médias móveis? Eu já vou te explicar. Primeiro, eu vou compartilhar o gráfico com vocês, para que vocês possam enxergar e entender o que eu estou passando para vocês, né? Então, um instante. Então, vamos lá. Primeiro lugar que a gente precisa entender aqui: as médias móveis de 200. Toda vez que você olhar para o meu gráfico, você vai enxergar essa média móvel aí, que é a média móvel de 200. Qual é a real função da média móvel de 200? Qual é a real função da média móvel de 200? Vamos lá. Vou colocar aqui no período diário, para ficar mais fácil da gente poder identificar o que está acontecendo. As médias móveis de 200, eu costumo chamar que são a tabela FIP. Então, toda vez que você vê essa média mais grossa, na cor marrom ou vermelho escuro dentro do meu gráfico, ela refere-se à média móvel de 200. Daqui eu estou falando de um período diário, mas eu utilizo 5 minutos, né? Que é o tempo gráfico que eu utilizo. Eu também observo o gráfico pelos 60 e 15 minutos, tá? A média móvel de 200, ela tem uma função de falar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, quando o mercado, eu costumo chamar ela de tabela FIP do mercado financeiro, né? Porque se o preço, presta bem atenção, está trabalhando acima dela, significa que o preço está alto, certo? E quando ela está extremamente longe da média de 200, então, significa que o mercado está sobrecomprado. Desculpa, gente, que eu fiz aqui. Só vou tirar essas linhas que eu tenho, porque nem todo mundo entende o significado das minhas linhas, né? Que hoje o importante é falar de médias móveis, né? Então, o que que significa? Significa que o mercado está sobrecomprado, ele está muito caro. Então, toda vez que o preço estiver acima da média de 200 e longe, ela está sobrecomprada, que é o caso aqui. Ela estava longe e ela está voltando até a média de 200. Então, isso a gente vai, toda vez que a gente vai aplicar isso para o nosso mercado financeiro, o nosso dia a dia, a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Toda vez que a gente trazer isso para o mercado financeiro, né? A gente vai saber se o mercado está longe ou está perto. Então é fácil da gente observar, ó. Aqui o mercado trabalhou nele, estava no preço legal. Ó, quando ele ficou longe aqui de novo, ele volta para o preço. Toda vez que ele fica longe, ele volta. Ó, aqui, quando ele ficou longe demais, ele ficou muito barato, né? Ficou sobrevendido, muito barato, ele ficou longe, depois ele costuma procurar de novo as médias móveis. Então, ó, toda vez que ele está longe, ele vem até ela. Então, isso significa, né, que a média móvel de 200 período, ela está indicando se o preço está caro demais ou está barato demais. Então, por isso que a gente utiliza ela. Agora, vamos entender a média móvel de 20. A média móvel de 20, geralmente ela é a tendência do mercado, e além de ser, porque se o preço está trabalhando em cima dela, é uma tendência de alta, se o preço está trabalhando abaixo dela, é uma desculpa, se a linha estiver abaixo, em cima dos candles, significa que nós estamos trabalhando no mercado vendedor. Se ela estiver em cima, significa que o mercado é comprador. E se ela estiver assim, costurando o mercado lateral. Mas ela tem uma outra função muito importante, ela ajuda a empurrar o preço. Quando o mercado chega numa região de trava, seja um suporte, uma resistência, uma região de interesse ou uma média de 200 muito forte, para o mercado poder ultrapassar essa região, ele precisa da média de 20. Então, a média de 20 é como se fosse aquele empurro,
que está dando aquela energia, aquela força que o mercado está precisando. Então, muitas vezes, quando ele está próximo a uma região de interesse, uma região extremamente relevante, ele vai buscar a média de 20 para ele poder fazer o rompimento da região. Então, essa é a função da média de 20, acompanhar a tendência e dar força para o mercado. Então, toda vez que o mercado está, né, está numa região importante, numa região relevante, ela precisa da média de 20 para poder passar. Então, essa é a função da média de 20, tá? Então, o mercado pode sim ficar longe dela, mas não fica muito tempo longe dela, que nem você vê, é muita diferença da 200 como essa. Não fica muito tempo longe dela. Sempre ela vai estar mais próximo, com uma distância razoável. Agora, vamos falar da média móvel de 8. Então, geralmente a média móvel de 8 ela está acompanhando o movimento. Ela sempre vai estar mais grudadinha com o preço, com as barras. Então, quando eu entendo que o mercado faz uma quebra de estrutura nela, e se as outras médias estão longe, eu entendi que o movimento virou ou que o mercado perdeu força. Então, ela é apenas um indicador, é que vai me ajudar a fazer um trailing stopping para me saber até onde eu posso comprar, até onde eu posso vender. Ela sempre vai estar acompanhando o preço. Eu geralmente não utilizo muito a média de 8, né? A não ser para poder sair da operação. Ela me ajuda muito a sair, porque quando ela se desprende da região ou ela quebra a estrutura com a média de 8, eu entendo que o mercado perdeu força, é um ponto em que eu alivio a mão ou saio, dependendo do contexto, né? Então, essas são as funções das três médias que eu utilizo. Todas elas são aritméticas aplicadas ao fechamento, né? Por que que eu utilizo elas? Como o próprio nome diz, elas são indicadores. Eu não vou tomar decisão só porque uma média está longe, está perto, está fazendo alguma coisa. Não, o mercado vai além disso. Ela me ajuda a tomar decisões, mas não é o motivo de tomar decisão. Ela me ajuda a fazer uma leitura do gráfico. Porque se eu coloco no diário e eu entendo que o mercado ele está num ciclo D, que eu sempre falo que o ciclo é importante, então ele tem uma probabilidade de querer buscar essas regiões aqui. Só que para isso existe outras coisas no meio, são regiões, contexto, história, setup, como a barra está se formando em cada região. Então tudo isso engloba a leitura dentro do gráfico. Então as médias móveis são algo que vai me auxiliar nessa leitura, mas elas não são necessárias para tomar decisão. Por exemplo, mercado fechou embaixo da média de 20, eu vou vender. Ou fechou em cima, eu vou comprar. Não, gente. Para isso, existe ciclos, regiões, contexto e setup. Então, tudo tem que estar alinhado com o que eu estou fazendo. Então, as médias móveis têm essas funções e, além disso, eu consigo entender mais ou menos o contexto. Ela me ajuda com o conjunto de tudo isso, ela me ajuda a entender o contexto do mercado, a história que o mercado está me contando. Então, eu sempre começo uma leitura pela macro tendência, que é diário, 60 minutos, e vou aplicando ao tempo gráfico que eu trabalho, né? Por exemplo, aqui você percebe que existia um fundo bem forte, e eu vou colocar de novo as linhas aqui, para que você possa enxergar direito, né? Vou colocar aqui nos 5 minutos. Essa linha azul que tinha aqui, que era bem forte, então eu entendia que o mercado precisava de força. Então, na sexta-feira, o que que ele fez? Ele fez um recuo, né? Porque ele estava chegando próximo a essa linha azul, para ele poder romper, ele fez um recuo. Então, e ele estava muito. Lembra que eu falei a função das médias de 200? Então, a média de 200 do 5 estava muito longe do preço. Então, ele estava extremamente barato, ele estava sobrevendido. Então, se ele estava sobrevendido, dificilmente ele ia conseguir ultrapassar essa região aqui, porque ele não tinha força. Então, ele precisou chegar até a média de 200 de novo, buscar liquidez, para que hoje ele consiga trabalhar embaixo dessa região. Então, por isso, a gente utiliza o tempo gráfico na macro e aplica na nossa micro. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais conteúdos relacionados ao mercado financeiro, não esquece de me seguir, curtir, comentar e compartilhar com aquele amigo que também está dentro do mercado financeiro. E se você quiser fazer parte da minha comunidade, comenta aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.